Atos capítulo 16, então, vamos abrir lá. Esse capítulo de Atos, gente, esse capítulo da Bíblia é muito importante para nós, para a igreja ocidental, para o mundo ocidental. A igreja de Filipos foi a porta para a Europa, e o evangelho, então, vem ganhando chão na Europa, e o evangelho que nós conhecemos vem a partir da Europa. Vai para a Inglaterra, Estados Unidos para cá, vai para a Espanha, Portugal, vem para cá na colonização também, vai para a Holanda, vem para cá no século XVII também, enfim, no século XVI também vem, porque teve uma tentativa de inserção do protestantismo no Brasil, no Rio de Janeiro, por volta de 1555, com os franceses, com os huguenotes, mas não foi adiante. E Deus, no século XIX, então, implanta a fé reformada no Brasil. Já tinha, sim, a fé cristã no Brasil, a partir da Igreja Católica. Esse capítulo tem tudo a ver com isso. Mas a ênfase nossa aqui hoje é falar sobre a alegria que nasce da tristeza. A alegria que nasce da tristeza. Atos 16, nós vamos ler apenas o versículo 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você pode ler comigo aqui? Está aqui no telão, a gente vai ler junto, vamos lá? 1, 2, 3. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Agora o pessoal todo, vamos lá, todo mundo junto, vamos lá, 1, 2, 3. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos precisar de dar uma passeada em todo o capítulo. Gente, o texto que nós acabamos de ler, ele é capaz, com certeza, de dar um nó na cabeça de muita gente. E este nó na cabeça de muita gente, não poucas vezes se configura em ceticismo, em desconfiança, em descrença e em até indiferença por parte de muitas pessoas. Porque a ideia é como conseguir cantar louvores e orar a Deus numa situação tão adversa. Como se alegrar numa situação tão contrária, capaz de entristecer ao mais motivado dos seres humanos. Como demonstrar gratidão, como orar e louvar a um Deus que permite tal tipo de situação com seus filhos, ou seja, 2 homens portadores do Evangelho serem presos injustamente, serem chicoteados em praça pública de forma injusta e serem presos por causa disso. Como continuar a se alegrar num Deus desse, sendo que o contexto é de extrema tristeza? Eu quero confessar para vocês que a minha experiência com um aprisionamento, ele é bem assim, tenro, e é bem simples, porém já me deu a noção de que esse negócio de ficar preso injustamente, principalmente, não é uma experiência que suscite muita felicidade e muita alegria. Eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade, e eu gostava muito de brincar, passar o dia inteiro na rua, e a minha mãe era costureira. E eu me lembro que era o dia inteiro a minha mãe me chamando para ir lá na Shizu, que era a lojinha de aviamentos que tinha para ir lá comprar uma linha. Ela me cortava um pedacinho do pano e falava assim: vai lá e busca uma linha mais ou menos desse jeitinho. Que você lembra disso? Quem teve a mãe costureira aqui? Deixa eu ver. Alguns tiveram, então sabe, né? Era o dia inteiro. Eu escutava a máquina, teco, 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 Lutero! Eu lá na rua jogando bola, brincando com os meninos. Queria tomar banho no Ribeirão, não tinha. Porque ela falava: não vai para muito longe, não. Mas de vez em quando você sabe como é que é menino, né? Eu desaparecia, sumia. Aí um dia ela falou assim: eu vou fazer o seguinte. E tinha meu outro irmão também, mais velho do que eu, que já é falecido. A mãe falou assim: Guim, em você eu vou colocar um vestido, entendeu? Pra você não sair para a rua. E você, Etero, eu vou te amarrar no pé da mesa. E eu fiquei sem muito acreditar naquilo, mas meus irmãos, minha mãe falou a verdade. Um dia ela colocou um vestido no meu irmão, eu lembro da cara de tristeza, de decepção do meu irmão, né? E me lembro também de ser amarrado no pé da mesa, ali pertinho da máquina de costura também, na cozinha lá de casa. Meus irmãos, pensa no menino que ficou com a cara de cachorro que caiu da mudança. Esse fui eu mesmo. Uma tristeza. A minha experiência com o aprisionamento não me trouxe nenhum tipo de alegria, e eu tenho que agradecer porque eu saí no lucro, porque nesse dia eu não apanhei. Mas o texto que nós temos aqui em mãos
mostra para nós algo muito estranho. Paulo e Silas presos, açoitados, com as costas cheias de vergões, por causa das chicotadas que eles tinham tomado, talvez até sangrando, amarrados a um tronco, quem sabe, geralmente a posição era essa, amarrados, os braços amarrados aos tornozelos ali, num tronco, e eles, à meia-noite, fora de hora, cantando alegremente ao Senhor. Como que eles conseguiram transformar essa tristeza em alegria? Quais foram os processos efusivos envolvidos nessa alegria desconectada da circunstância que eles viviam ali? O que os levou a esse estado de alma e de mente? E a pergunta é possível para mim e para você também sentirmos essa mesma alegria? Conseguirmos transformar essas tristezas que nós temos experimentado no dia a dia em alegria? Nós conseguimos transformar a dor mórbida da alma por causa das circunstâncias que nos cercam em casa, com os filhos, com os pais, no trabalho, no mundo como um todo. É possível transformar, experimentar a mesma realidade de fazer com que da tristeza nasça a alegria? É possível, e nós vamos pensar aqui em 4 momentos como que é possível transformar as tristezas da nossa história em alegria. Como que isso é possível? Em primeiro lugar, é possível transformar as tristezas em alegria quando nós sabemos que não importam os imprevistos da história, a nossa vida está nas boas mãos de Deus. Quando nós sabemos que não importam os imprevistos da história, nossa vida está nas boas mãos de Deus. Nós vemos isso do versículo 6 ao versículo 10, eu vou ler, que diz assim, aí de Atos 16, e percorrendo a região frígio-gálata, ao norte mais ou menos, da região da Turquia hoje, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, para os lados à direita do mapa mundi, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio, uma região também do Império Romano, ao norte, as regiões norte da Grécia hoje, estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Sabe, gente, na verdade, uma das verdades mais preciosas e seguras para nós é o fato de que o nosso Deus, ele é imprevisível. Graças a Deus por isso. Nossa lógica humana, em geral, arruma confusão com a imprevisibilidade de Deus. Mas é exatamente a imprevisibilidade de Deus que nos traz segurança, que faz com que a nossa vida seja previsível e possível para Deus. Paulo e Silas tinham um projeto. Eles estavam na segunda viagem missionária e o plano era ir para a Ásia, para o lado direito, como eu disse, do mapa mundial. Mas Deus, na sua imprevisibilidade, não permite que isso aconteça e os manda, através de um sonho, de uma visão, para o lado esquerdo do mapa, indo para as regiões da Europa, para a Macedônia, para o norte da Grécia. E ao chegarem ali, eles acabam sendo açoitados e presos por terem libertado aquela menina. A pergunta é, será que se Paulo não tivesse obedecido à direção do Espírito de Deus, Paulo e Silas, será que eles teriam passado por essa situação toda de prisão, de açoite, de humilhação, de vergonha? Nós não sabemos. Talvez não. Mas é melhor a luta com Deus do que toda a paz sem o Deus da Bíblia. É bem melhor. A paz que o mundo dá, Jesus disse, não é a paz que o mundo tem para oferecer para cada um de nós. E Paulo e Silas sabiam disso. Por isso eles conseguiram transformar a tristeza em alegria, porque eles sabiam que eles estavam obedecendo a um direcionamento de Deus. Um pastor batista do século XVIII, John Ryland, ele tem um poema muito lindo e mostra isso de forma maravilhosa. Eu quero falar para vocês esse poema. Diz assim, soberano governador dos céus, sempre gracioso, sempre sábio, todas as minhas horas estão em tuas mãos, todos os ventos ao teu comando. Ele
que me formou no ventre, deve guiar-me à sepultura. Todas as minhas horas devem ser ordenadas por seu sábio decreto. Tempos de doença, tempos de saúde, tempos de penúria e de prosperidade, tempos de provação e de luta, tempos de triunfo e de alívio, tempos de provar o poder do tentador, tempos de comprovar o amor do Salvador. Tudo deve vir e durar e acabar como compraz ao meu amigo celeste. Pestes e mortes rondam a minha volta, até que ele declare: eu não posso morrer. Nenhuma única seta pode me ferir, até o amor de Deus o permitir. E é por causa, gente, dessa consciência que Paulo e Silas então puderam deixar que a alegria nascesse na vida deles e isso se extravasasse. E deve ser assim comigo e com você. Porque mesmo que os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos tenham falhado, que a nossa vida tenha se desgovernado, que os nossos relacionamentos tenham se rompido, que a nossa história parece que tenha perdido o rumo e o prumo, todas as nossas horas estão nas mãos de Deus, todos os ventos estão sob o controle absoluto de Deus. E James Packer diz o seguinte: nosso Deus é um Deus que não apenas restaura, mas também incorpora os nossos erros e tolices ao seu plano e tira proveito deles. Irmãos, a nossa sensação é que a nossa vida anda desgovernada, a nossa sensação é de culpa. Quantos pais se culpam e ficam procurando erros na sua história, na criação dos filhos? Quantos filhos também ficam procurando erros na criação que receberam dos pais? Quantos, ao serem despedidos, ficam pensando: meu Deus, mas foi porque aquele dia eu não orei, e começam a se desesperar, e a questionar, e a pensar, e a procurar erros, e passam a vida quase que num fardo, num alto flagelo, imaginando que Deus perdeu o controle da história, imaginando que Deus acha que nós não prestamos mais, porque a vida saiu do controle, tudo saiu do controle nosso. Mas não saiu do controle soberano e absoluto de Deus. Paulo tinha um projeto, gente. Paulo tinha um sonho de ir para uma região extremamente necessária de ouvir o Evangelho, que era a Ásia. Mas Deus abre as portas de Filipos, Deus abre a porta da Macedônia, da Europa. E é tão interessante que hoje nós somos fruto exatamente da obediência de Paulo e do desgoverno e do descontrole pelo qual o apóstolo Paulo e Silas passaram naquela situação. E não é diferente comigo e com você. Deus está controlando cada circunstância das nossas vidas para a glória do nome dEle, para o nosso bem e para o crescimento da igreja. É tão interessante, gente, que a maior cidade do hemisfério sul tem exatamente o nome do apóstolo Paulo. É a cidade de São Paulo. Que coisa interessante. Quem sabe esse imprevisto, quem sabe essa circunstância adversa que nós estamos enfrentando hoje, não vai redundar em salvação para o seu filho, não vai redundar em salvação para os netos, não vai redundar em salvação para o nosso chefe. Há poucos dias aqui, uma irmã veio no testemunho do antigo chefe dela, que ela orou e passou um aperto com esse pessoal, e hoje eles são da mesma igreja. São irmãos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Tenhamos essa consciência. A alegria pode ser transformada em tristeza quando nós sabemos que não importam os imprevistos da nossa história, nossa vida está nas boas mãos de Deus. Segundo, para transformar também a alegria em tristeza, é preciso também, gente, não abrirmos mão da oração. Nós vemos isso aí do versículo 11 ao versículo 15, quando Paulo chega e vai a Filipos no versículo 12, e no sábado, versículo 13 diz, não tinha sinagoga ali, ou eles não sabiam, não conseguiram chegar na sinagoga para orar. Eles saem da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Versículo 14 diz, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus os escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Você vai reparar que esse texto fala de abrir mediante oração. A primeira coisa que é aberta mediante oração é o coração de Lídia para aceitar o Evangelho.
Se Jesus não abrir o nosso coração, se o Espírito Santo não fizer o milagre de abrir o nosso coração para entendermos o Evangelho, não tem salvação. E depois, quando Paulo e Silas oram também, e indo para o lugar de oração, eles abrem a alma de uma menina que tinha sua alma presa por um demônio de adivinhação. E depois, ao cantar e orar, o que está acontecendo com esse microfone, hein? Está dando pum, pum, toda hora. Será que sou eu, o meu aparelho? Ou é um demônio que está aqui, né? Não sei, de repente. Aí, gente, depois de cantar e orar, também as portas das cadeias, das prisões e as cadeias são abertas. Ou seja, se existem situações na nossa história que precisam ser abertas, nós precisamos valorizar a oração. Por que orar? Porque existem muitas coisas fechadas. Um pastor presbiteriano, pastor Douglas Kelly, que escreveu um interessantíssimo livro chamado Se Deus Já Sabe, Por que Orar? Não é boa a pergunta? Tem edição desse livro, não sei se vai ter lá com a Emily lá. Se Deus já sabe, por que orar? Mas ele, de forma pentecostal, diz o seguinte: a oração transforma o mundo, eu creio nisso. A oração provoca boas coisas, pois faz com que a vontade de Deus se realize, e assim traz suas melhores bênçãos. Esta é a mensagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, bem como a experiência do povo de Deus através dos tempos. O Deus das Escrituras sagradas, da Bíblia, o Deus das Escrituras tem grandes bênçãos para seu povo, mas, olha que adversativa fantástica, essa conjunção adversativa aqui, mas Ele as planejou, essas bênçãos, de tal forma que elas só poderão ser liberadas pela oração de seus filhos. Glória a Deus. Que verdade de tirar o fôlego, que coisa maravilhosa, que incentivo a orar. Observemos que ao orar, Deus abre corações, alma, cadeias. Nós vemos isso, a consciência disso traz alegria ao nosso coração. E nós temos alguns exemplos para lembrar disso. Um da Bíblia, Daniel, quando leu Jeremias, lá no capítulo 9 do seu livro, ele leu o capítulo 29 de Jeremias e fez as contas, e pensou: o cativeiro está acabando, é de 70 anos. Já estamos aqui por volta do ano 536, mais ou menos, então o tempo está se findando. Então, o que Daniel faz? Ao invés de ficar de boa, ficar tranquilo, ele foi orar. É quando nós temos aquela bela oração de Daniel, capítulo 9, e as coisas acontecem. E tem um outro exemplo da história que comprova essa verdade, de que quando nós oramos, as coisas acontecem, Mas no dia 20 de maio de 1588, parte de Lisboa, com o intuito de acabar com a fé reformada e protestante na Inglaterra, e essa conhecida, a Invencível Armada, foi ordenada por Filipe II, rei da Espanha, e ele manda 130 navios, com 8.253 marinheiros, com 2.088 remadores, e mais 19.295 homens de guerra, somando quase 30.000 homens, para guerrear contra a Inglaterra, para acabar com a Inglaterra, para debelar a fé reformada, a fé cristã lá na Inglaterra. Mas a rainha da Inglaterra, nesse tempo, era uma mulher de Deus, chamada Elizabeth I. E essa mulher, então, ordena a defesa, com o exército fraco, que ela tinha em mãos, pequeno, e também pede oração. Ela convoca um movimento de oração aos reformados, aos protestantes, aos cristãos da Inglaterra. E aquele povo começa a orar. E a conhecida Invencível Armada, quando vai chegando ali na costa da Inglaterra, vem uma tempestade e os navios começam a se chocar uns aos outros, de maneira que a defesa inglesa consegue então imprimir uma grande derrota na Invencível Armada, e os poucos que voltaram para casa relatam para Filipe II o que tinha acontecido. E mais tarde, Filipe II diz o seguinte: eu enviei meus navios para lutar contra homens, não contra a tempestade. E a Elizabeth I disse o seguinte: Deus soprou e os navios inimigos foram dispersos. Ou seja,
Nós temos que entender assim. É exatamente assim. Quem ora transforma situações de tristeza em alegria, porque Deus é o Deus que luta por nós. Deuteronômio 3:22 diz isso. E como disse o pastor luterano norueguês Ole Hallesby, orar nada mais é do que deixar que Jesus tenha acesso às próprias necessidades nossas. Orar é deixar Jesus ter a oportunidade de aplicar os seus poderes na obra de alívio das amarguras que nos envolvem. Orar é dar a Jesus a oportunidade de glorificar seu próprio nome no recesso mesmo das necessidades que nos cercam. A tristeza se transforma em alegria, então, quando nós oramos. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de orar, eu tenho muita dificuldade de orar. Eu sei como é difícil orar, eu acho que você sabe como é difícil orar também, mas orar é um desafio que nós temos diante de nós e nós precisamos fazer essa opção em nome de Jesus. Terceiro, a alegria nasce da tristeza, é transformada também em alegria, a tristeza é transformada em alegria quando, em terceiro lugar, nunca abrimos mão, ou melhor, nunca abrimos espaço para a vingança ou para a indiferença. Nós então sabemos da história. Nós vemos aí que do versículo 16 de Atos 16 ao versículo 18, o apóstolo Paulo expulsa o demônio de adivinhação, que, preste atenção, adivinhava a verdade, hein? Não se empolgue muito quando alguém chegar perto de você que você nunca viu e começar a revelar aí a sua vida, né, coisas que já aconteceram com você. Teste, a Bíblia manda testar os espíritos, provar os espíritos. Porque essa menina adivinha aqui, adivinhava a verdade. Dizia que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Era a pregação do demônio. Mas a pregação do demônio não converte. Apesar de que nós batizamos há algum tempo atrás aqui, um irmão que vocês sabem, quem estava no batismo lembra disso, né? Que o rapaz estava lá crescendo dentro lá daquele negócio lá, e quando o pai de santo incorporou lá, disse que o demônio falou assim: rapaz, que não é seu lugar não, você tem que procurar uma igreja evangélica. E aí naquela semana, uma prima do rapaz vem do Rio de Janeiro, da Batista da Lagoinha, lá no Rio, engraçado, Batista da Lagoinha no Rio, né? Está quase igual a Congregação Cristã no Brasil, no Paraguai, está quase igual assim, né? Congregação Cristã no Brasil, no Peru, né? Está quase assim, mais ou menos, né? E aí, ela veio para cá querendo conhecer a missão. Esse rapaz achava que a missão, inclusive, era ali embaixo, ali. Ela disse: não, é missão Praia da Costa, não é Igreja Batista, não. E vieram aqui num domingo à noite, nunca mais deixou de vir, foi batizado há uns 3, 4 domingos atrás, né? Mas Paulo, então, expulsa esse demônio. O lucro dos homens, dos cafetões dessa menina, acaba. Eles, então, são presos, amarrados, chicoteados em praça pública, presos. Eles cantam, que é o versículo que nós estamos observando aí, eles cantam ali na prisão, as prisões se abrem, e aí o carcereiro, desesperado, ia se matar, e no versículo 27 e 28 diz o seguinte, gente: o carcereiro despertou do sono, também com um barulhão daquele, não tinha como dormir, e vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, talvez se fosse eu e você lá, sabendo que aquele carcereiro participava daquele conluio, daquele conchavo, daquela cambada, que tinha me prendido e me açoitado injustamente. Meus irmãos, não sei quantos de vocês já apanharam na rua. As experiências que eu tenho é da minha infância. Mas brigar e bater era bom, mas brigar e apanhar era ruim demais. Sabe por quê? Você tinha apanhado do cara, tinha que aguentar os colegas ainda ficar pegando para dizer: rapaz, você apanhou, você apanhou do fulano, você apanhou do fulano. E aí Lutero apanhou, o fulano era terrível, a vergonha que a gente tem em relação a isso. Paulo teve, e Silas passaram exatamente por isso. E o carcereiro fazia parte disso. Talvez se fosse eu e você, chegasse lá, a gente falava assim: deixa eu ajudar o senhor a enfiar a espada no coração, vai que de repente o senhor erra, né? Vamos matar o senhor de uma vez aqui, que nós vamos embora todo mundo. Principalmente eu e Silas, eu e meu companheiro aqui, que estamos aqui presos injustamente. Só que Paulo não abriu espaço no seu coração para nem a vingança e nem a indiferença, que são os piores sentimentos que podem habitar o coração do ser humano. A vingança é fruto do ódio,
E a vingança é o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E, infelizmente, a nossa justiça é defeituosa, gente, preste atenção nisso. E, além disso, a vingança, o desejo de vingança, é o desejo de tomar o lugar de Deus, porque Romanos 11, 12, 19 diz que a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, a vingança é algo que só Deus sabe fazer, porque Ele é justo. Portanto, olha só, se eu quero vingança, desejo e quero fazer vingança, eu estou querendo tomar o lugar de Deus. E a última criatura que tentou tomar o lugar de Deus, o nome dele hoje é Satanás. Querer tomar o lugar de Deus, então, é se candidatar a ser um tipo de diabo, a ser um tipo de Satanás, a ser um opositor de Deus, e se existe uma criatura triste, é o diabo, porque ele não tem esperança. O destino dele já está selado. Mas a indiferença também, gente, é terrível. A morte, para mim, a indiferença é a morte da alma, tanto que um filósofo norueguês, luterano, Søren Kierkegaard, diz o seguinte, que o oposto do amor não é o ódio. E como eu concordo com ele? O oposto do amor é a indiferença. Que coisa tremenda isso. E a indiferença, gente, é exatamente a incapacidade de enfrentar-se a si mesmo honestamente. É a incapacidade de lutar contra o ódio que há no nosso coração e vencer isso em favor do outro. É esvarrer para um canto da nossa alma e do nosso coração todo o sentimento e tornar-se indiferente. A indiferença é sinal de falta de domínio próprio. E a falta de domínio próprio, nos diz a Bíblia em Provérbios 25, 28, que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade antiga, que tinha um muro, para se proteger, que é como uma cidade sem muros. Ela está desprotegida e aberta a todo e qualquer tipo de invasão e de invasores. Ou seja, a pessoa que se torna indiferente, ela se torna um campo aberto, para que entre todo tipo de coisa ruim. E aí Paulo, de maneira então, gente, que a maior batalha a ser enfrentada é contra nós mesmos. Mas Paulo e Silas não se rendem a isso. Eles não queriam ser dominados por vingança, nem por indiferença. Por isso, eles não deixaram que o carcereiro se matasse. A alegria não está embasada, gente, nas coisas exteriores, mas dentro de nós mesmos. E a alegria que nós vemos aqui, ela foi embasada exatamente porque Paulo não deixou que a vingança e a indiferença tomassem conta do seu coração. E é por isso que ele conseguiu transformar a tristeza em alegria. Eu não sei se há no nosso coração hoje algum tipo de desejo por vingança, ou se já há no nosso coração algum tipo de indiferença. Quem sabe não seja exatamente por isso que a tristeza tem tomado conta do nosso coração. Quarto e último lugar para a gente encerrar. Nós também conseguimos transformar a tristeza em alegria quando nós não abrimos mão da nossa identidade e do propósito de vida para o qual nós fomos chamados. Nos versículos 30 a 33, então, diz exatamente o seguinte: depois, trazendo-os para fora, então, o carcereiro tira Paulo e Silas. Trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Paulo e Silas conseguiram transformar a tristeza em alegria, porque eles sabiam quem eles eram e sabiam também o propósito de vida que eles tinham, para o qual eles tinham sido chamados. Gente, eles estavam nessa viagem, preste atenção nisso, para evangelizar. E eles não eram só evangelistas, eles não só tinham uma mensagem, eles sabiam e se viam como portadores da verdade, da beleza e do grande amor de Deus pelos pecadores. Eles sabiam que esta era a identidade deles. E a minha pergunta é, eu paro aqui e pergunto para nós: você sabe quem você é? Eu sei quem eu sou? Nós sabemos quem nós somos? Nós sabemos o porquê, o para quê nós estamos aqui?
Não aqui na igreja hoje, mas nessa história, nessa existência, desse lado da eternidade. Se temos a Jesus, temos que nos ver como portadores da verdade de Deus, da beleza de Deus e do grande amor de Deus pelos pecadores. Essa é a nossa identidade, e é exatamente dessa identidade que flui o nosso propósito de vida. Um homem chamado Renato Manfredini Júnior, conhecido como Renato Russo, que faleceu, que morreu aos 36 anos, ele disse o seguinte um dia: eu não falo porque quero salvar alguém, porque as pessoas, ao ouvirem as músicas, principalmente daquele disco 4 Estações, um disco muito bom, inclusive que mexeu com os brios dos evangélicos, porque até então ninguém tinha feito um cântico embasado em 1 Coríntios 13, Renato Russo faz. Você vê como é que a música evangélica brasileira precisa enriquecer-se um pouquinho mais, tornar-se um pouco mais profissa, um pouco mais arte, de qualidade mesmo, porque a gente anda cantando uns cantos aí que Nossa Senhora da Aparecida Gospel, sinceramente, ruim demais, Deus nos livre disso. Mas ele, por causa das letras que ele tinha feito naquele disco ali, ele cantou: Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós, se fiquei esperando o meu amor passar. E ele falava, e tantas coisas, as letras faziam sentido em muitos momentos, e os adolescentes e os jovens tinham Renato Russo como um ídolo, e escreviam cartas. Eu vi uma entrevista em que ele falava isso, que ele recebia bolos de carta, adolescentes pedindo que eles resolvessem. Por que não escrevem para nós, como igreja? Porque talvez a nossa linguagem não atinja, nossas músicas não tenham atingido. Aí eu vou cantar uma música para vocês que não atinge muita coisa, que eu achei até muito engraçado, que fizeram uma pequena gozação, Faz descer o nardo, Aí tem uma senhora, uma mãe assim, com um cara em cima de um pé de nardo, mandando o nardo descer. O nardo era o filho dela, que era o Ronardo, Desce daí, Ronardo. Não tem muito sentido isso. Mas o fato é que ele diz o seguinte: olha, eu não falo porque quero salvar alguém, eu falo porque gosto. Quem sou eu para salvar alguém? Demonstrou até humildade. Eu é que tenho que me salvar. Mostrou que não sabia nada de teologia, porque quem salva a gente é Jesus. Porém, Paulo e Silas, mas principalmente Paulo, nos ensina diferente em Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, a identidade de Paulo, a vida de Paulo, o propósito de vida de Paulo se explicava pelo evangelho. Ele dizia que se não fosse o evangelho, a vida dele não teria sentido, mesmo tendo muitas lutas, tristezas e angústias, injustiças que Paulo passou. Mas ele disse: a minha vida tem sentido porque eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou um pregador do evangelho da graça de Deus. Gente, nós sabemos quem nós somos. Quem você é? Você sabe que eu descobri que uma das perguntas mais difíceis que tem para a gente responder é: quem é você? Essa pergunta é difícil demais. Numa matéria um dia de psicologia, na prova, tinha essa pergunta: quem é você? Meus irmãos, você só viu o povo, ou alguns escrevendo horrores, escrevendo tantão, superficialmente, escrevendo tantão. Meu cabelo é preto, meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear, e música velha pra caramba, gente? E vai escrever um monte de coisa. Ou tinha gente que ficava ali só com a caneta em cima e pensando: cara, quem eu sou? Difícil responder. Outra pergunta difícil de responder. Quer ver? Você é feliz? O silêncio é uma desgraça, gente? É horrível o silêncio, não é verdade? Ou coisa que incomoda é o silêncio. É por isso, dizem que até o Augusto Nicodemos falou, veio um postzinho nessa semana, para mim, diz que as mulheres vão chegar no céu depois, porque diz que vai ter, o Apocalipse fala, nós vamos estudar lá, se Deus quiser, vai ter 30 minutos de silêncio no céu, as mulheres vão chegar depois, Ai, olha só que sujeira isso, que palhaçada esse negócio, Foi Augusto Nicodemos, olha só. Mas você sabe quem você é? Você sabe o que você está fazendo aqui?
Qual é o nosso projeto de vida? Tem gente que acha que ele é o que ele tem. Mas tem tanta gente que tem e vive uma miséria de vida. Nós sabemos disso. E aí, a música Caçador de Mim, do Milton Nascimento, apesar de linda e revelar uma grande verdade, revelar grandes verdades, revela também uma triste realidade. Eu quero ler um pedacinho da poesia, da música Caçador de Mim, que, por sinal, é extremamente bonita. Se não me falha a memória, ela não é do Milton Nascimento, ela é do Magrão, a letra é do Magrão, que era do 14 Bis, baixista do 14 Bis, mas a letra é assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Ou seja, quando nós não nos descobrimos quem nós somos em Cristo Jesus, nós vamos ser eternos caçadores de nós mesmos. E aí nós vamos ser aquilo que a moda vai ditar. Nós vamos ser aquilo que o próximo namorado ou a próxima namorada é. Nós vamos ser aquilo que Paris na moda vai ditar, que a próxima São Paulo Fashion Week ditar. Nós vamos ser aquilo que o próximo livro do Paulo Coelho. Que Deus me livre, né? Nossa Senhora da Aparecida Gospel também, né? Deus nos livre disso, né? Nós vamos ser, sei lá, a próxima música do Michel Teló, né? Deus, e de novo, né? Todos os santos nos livrem, né? Deus nos livre disso, desculpe, eu respeito quem gosta, né? Nós vamos ser aquilo que, graças a Deus não estão gravando muita música mais, né? O Zezé Desgramado e Luciano vão lançar também, né? Não sei, o Roberto Carlos, vão melhorar o nível, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós, eternos caçadores de nós mesmos? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Mas quando nós entendemos e vemos a nossa identidade em Cristo como portadores da verdade de Deus, da beleza de Deus e do grande amor de Deus, aí sim nós saberemos quem nós somos e vamos descobrir o projeto de vida que nós temos. Gente, são 9h20, nós vamos terminar agora, me dá mais uns 3 minutinhos aí para a gente terminar. Eu quero concluir. A tristeza se transforma em alegria quando, primeiro, sabemos que não importam os imprevistos e as circunstâncias, a nossa vida está nas mãos de Deus. Segundo, quando não abrimos mão da oração. Terceiro, quando nunca abrimos, quando lutamos pelo menos, para não abrir espaço para vingança e indiferença no nosso coração. E quando não abrimos mão, quando temos certeza da nossa identidade e do nosso propósito de vida. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que é alegria? Antes de responder a isso, deixe-me dizer que a alegria é algo que traz força para enfrentar a vida, porque até Jesus foi para a cruz por causa da alegria. A alegria é uma coisa muito boa, porque até Jesus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E por causa de ver o fruto do seu penoso trabalho, ele foi para a cruz. Isaías 53 mostra isso, ou seja, até Jesus gostou da alegria. Alegria é uma coisa fantástica. Mas o que é alegria? Primeiro vamos falar rapidinho o que não é. Alegria, gente, não é diversão e não é brincadeira, e não é prazer. Porque tem gente que está morrendo por causa de prazer deslocado. Prazer demais, tem tudo. Prazer demais é que tira o sentido da vida, tá? O sofrimento não. O sofrimento dá sentido à vida. Porque o sofrimento é a porta que coloca uma das maiores necessidades no coração humano, que é uma palavra chamada esperança. Enquanto há vida, há esperança, não. Enquanto há esperança, há vida. A verdade é essa. Mas alegria não é diversão e não é brincadeira. Alegria também não é jovialidade, aquela pessoa que anima a festa, sabe? Pode ser que ela seja a pessoa mais triste que exista, mas ele é jovial, né? Ele anima a festa. Alegria também não é despreocupação.
Eu sei que tem gente preocupada aqui com o filho, com o desemprego, com o salário insuficiente, está preocupado com tantas coisas. Mas alegria não é despreocupação, não. O James Packer, que é o meu teólogo preferido e predileto, atualmente, moderno, ele diz o seguinte, que a alegria é a felicidade do coração unida a toda espécie de bons sentimentos. Simples e difícil. A felicidade do coração unida a toda espécie de bons sentimentos. Mas me permita colocar alguma definição aqui, pensando no versículo 25 de Atos. Alegria, gente, é a ação contrária. Alegria é o sentimento às avessas. Alegria é a lógica sem lógica, porque cantar à meia-noite, machucado, ferido, envergonhado, e louvar a Deus e orar, isso é alegria. Alegria é a vida no ambiente de morte. Alegria é o canto no ambiente de morte. A alegria é fazer o bem contra a pressão da aparente vitória do mal. Alegria é ponderar o imponderável. Alegria é ver o invisível. Alegria é se dirigir a Deus quando à vista nós só vemos o mal, o diabo, a tragédia e a injustiça. Isso é alegria. Alegria é achar conforto no desconforto. Alegria é a confiança no sofrimento. A alegria, gente, é esperar contra a esperança. A alegria é ser macho e fêmea o suficiente para não se curvar à mágoa, ao ódio, à vingança, à dor desses três sentimentos terríveis. A alegria é não ser escravo das circunstâncias. Isso é alegria. É isso que nós precisamos. É pensando assim que nós faremos com que cada tristeza possa ser transformada na alegria que enche o nosso coração. Nós queremos isso. Nós temos essa alegria. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Enquanto a gente pensa e toca uma canção aqui, nós vamos orar nesse instante. Nós vamos fazer como nós temos feito nos últimos dias, sempre orando por um assunto relevante, por um assunto importante, né? Nós vamos orar hoje pelas nossas famílias, pelas nossas casas, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Vamos ficar em pé, vamos orar pelos nossos irmãos, né? Irmãos de sangue, quem sabe pelos nossos sobrinhos, que susto. Vamos orar pelos nossos tios, né? Que estão longe, vamos orar pela nossa família e vamos orar também pedindo a Deus, Senhor, transforma as tristezas em alegria no meu coração. Se você quiser orar por essas duas razões juntos aqui, num sinal assim, num ato simples, singelo, num passo assim, num passo geográfico, né, de fé, bem aqui à frente, e nós vamos orar juntos então, terminar o nosso culto assim. Senhor, transforma essa tristeza em alegria na minha casa. Pai, o Senhor sabe que está difícil lá com a minha mãe ou com meu pai. Meu Deus, eu nem conheço meu pai. Onde anda meu pai? Quem sabe o sonho de alguém que hoje é conhecer o pai, ou teu pai mais perto, mais presente, ou a mãe. Sabe? Vem cá, vamos orar pelas nossas famílias hoje aqui em nome de Jesus. Família é tão bom, né? Família é uma coisa tão abençoada. Família é uma coisa tão preciosa. E vamos orar pela família chamada Missão Praia da Costa. Eu quero te dizer em nome de Jesus que aqui é a sua casa. Aqui nós temos um pai e uma mãe bem ciumentos, bem bravos às vezes, pastor Simonton e pastora Mirna, e tem uma equipe que tenta andar bem afinada, bem alinhada com eles nesse sentido de cuidar, de proteger, de amar. Então vamos orar pela nossa casa. É possível haver um avivamento sim na nossa família, é possível haver um avivamento de alegria no meu coração, romper com essa tristeza que ficou mórbida, virou depressão, está no remédio, nada contra, vamos tratar sim, mas talvez, quem sabe, a cura completa está em conseguir transformar as situações de tristeza em alegria em nome de Jesus. Vamos orar assim? Pai bendito, nós te adoramos, nós te agradecemos pela tua mão que nos trouxe aqui nessa noite.
Nós te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que nós cantamos. Nós te agradecemos pelas orações, pelos dízimos, pelas ofertas. Nós bendizemos pela comunhão, pelo irmão que sentou do nosso lado, pela irmã que sentou do nosso lado. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque eles são portadores da tua imagem. São portadores, ó Deus, da beleza do Senhor. E hoje nós estivemos de frente a frente com o Senhor aqui mais uma vez neste culto, porque Ele é para o Senhor. E sabemos que o Senhor se agrada, ó Deus, quando nós cultuamos ao Senhor. E o Senhor se agrada também, da nossa oração, porque a Bíblia diz que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos bater na porta do teu coração, porque ao pedir nós receberemos, ao buscar nós encontraremos. Ao bater na porta do teu coração, o Senhor vai abrir a porta do teu coração. Então, ó Pai amado, abre a porta do teu coração para cada um de nós aqui nessa noite, em especial para estes que vêm aqui à frente, colocando família, colocando, ó Deus, pessoas queridas, colocando suas tristezas diante do Senhor, para que o Senhor transforme isso em alegria. Seja o que for que estiver acontecendo dentro dessa casa, ó Deus, nós pedimos uma visitação do Senhor. Como aconteceu, ó Deus, com aquele centurião que procurou Jesus, e Jesus disse: pode ir para casa, você vai encontrar seu filho, seu servo curado. E ao chegar em casa, a cura estava lá estabelecida. Meu Deus, que seja assim com muitos, com todos aqui de preferência. Mas se isso não ainda acontecer hoje, ó Deus, coloca esperança no coração para saber que o único risco que nós corremos quando nós oramos por determinado assunto é que o Senhor responde às nossas orações. Quando o Senhor nos levanta para orar, é porque nos céus, no teu plano eterno, o Senhor já decretou que aquela situação vai ser revertida. Então nós cremos assim, nós oramos assim. Ó Deus, a oração transforma o mundo, porque esse é o meio que o Senhor usa para transformar o mundo, a nossa oração. Então, Pai, a nossa família faz parte do mundo. Então, Deus, que haja transformação na nossa casa. Em nome de Jesus, traz de volta aquele irmão que está longe, afastado dos teus caminhos, aquele sobrinho, ó Deus, que se perdeu na história, que se enveredou por caminhos de morte, ó Deus, traz de volta, ó Deus, os nossos pais, para o teu coração, para a santidade, ó Deus, para a vida especial no coração do Senhor, aquele filho, meu Deus, Pai, guarda aquela filha, meu Deus, que eles tomem nojo do mal, nojo dessa balada podre, que devora, que mata a alma dos nossos filhos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos, nós entregamos nas mãos do Senhor. Nós não só cremos, nós estamos, ó Deus, completamente carentes e dependentes do Senhor, ó Deus. Se alguém aqui não tem nem fé, não tem problema, ó Deus, porque o Senhor haja independente, a despeito da nossa fé, ó Deus, mas nós colocamos aqui, fracos, cansados, mas esperançosos, a nossa casa e o nosso coração nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, ide em paz, com a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, com o amor de Deus, o Pai poderoso, que abre o coração de Lídia, para entender o Evangelho, que abre a alma de uma endemoninhada, que abre, ó Deus, as cadeias, que quebra as cadeias. Que o Espírito Santo do Senhor, que o consolo, a força do Espírito seja conosco. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te acompanhe e me acompanhe em todos os lugares que pisarem a planta dos nossos pés, hoje e para sempre. Amém e amém. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto a gente vai cantar para despedir o pessoal. Dá uns 3 ou 4 abraços aí, abençoa, pede a Deus a bênção de Deus sobre a pessoa que você vai abraçar. E faz o seguinte, alguma coisa você foi abençoado hoje, talvez a palavra de um cântico, leva para casa com você, não deixa aqui não na cadeira não, leva com você, pode levar, tá? Leva essa bênção, leva quem sabe uma frase só, o versículo, leva com você. Deus é contigo, Deus é conosco.